Paz de Cristo, meus irmãos, como é que estão vocês? Quantos estão ativos aí no nosso relógio de oração aí, pessoal? Aleluia, firme e forte. Seu dia já passou, já chegou, como é? O seu já é hoje? Já foi ou ainda vem, Paulo? Foi de manhã? Manhã também? Madrugada hoje? Na madrugada? Você foi que horas, Ney? 2 da manhã? Uma! E aí, querida, paz? É Jackson, né? E aí, mano? Chegou, né? Amém. Deus ajude, viu, filho? Bora. Amém. E aí, meu irmão? Bem-vindo, velho. Primeira vez, é? Não, já veio aqui? Mas a gente não conhece. Já te conheço, já? Mas já tem tempo que tu não vem, né? Ele esteve aqui no Dia das Mães? Mas bem-vindo, mano. Deus abençoe. Bom ter você aqui também. Quem estiver mais perto aí, cumprimenta ele aí, que tá vindo. Jackson também aí, ó, Anderson. Lu, todo mundo. Deus abençoe. Enfim, irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que a gente está vivenciando esses dias, né? Eu queria falar com vocês sobre consagração, sobre ser consagrado. Amém ou não? Não é uma palavra muito comum, né? A não ser quando a gente fala assim, meu time foi consagrado, né? Usa muito para isso, né? Para time de futebol, para jogador. Mas o que significa isso? O que é que isso tem a ver com a nossa vida? Eu quero pedir a você, por favor, que abra sua Bíblia em Êxodo. A gente vai ler esse texto daqui a pouquinho. Êxodo, capítulo 28. Êxodo 28. Falei 28, foi, irmãos? 29. Êxodo 29. Versículo 44. Por mais estranho que essa palavra consagrado ou consagração pareça para nós, ela percorre toda a Escritura, do início até o fim. A palavra de Deus inteira fala sobre isso, de ser consagrado, ou de coisas que eram consagradas a Deus, ou pessoas que eram consagradas a Deus. Então a gente não pode simplesmente ignorar isso. E quando a gente fala de consagração, a gente fala de como algo está entregue a Deus. Repita isso, consagrado é quando algo está entregue para Deus. Ou seja, é ofertado para Deus. Isso é ser consagrado. Veja, a gente pode dividir essa palavra em 2 pedaços. Não pode? Com e o quê? Sagrado. Com significa junto, estar junto ou fazer parte. E sagrado significa separado, santo. Algo que é puro, completamente santo, completamente entregue. Eu estava domingo agora, fui convidado para pregar, até Paulo falou, Alex, você parece que não está nem mais na igreja, só porque eu faltei terça passada e domingo, aí o pessoal fala, eita, mas domingo de manhã eu estava aqui. Enfim, mas aí Paulo falou isso, foi porque eu fui convidado para pregar numa igreja. E eu não costumo muito sair para pregar, irmãos, apesar de que sempre chegam convites, viu? Sempre chegam convites para pregar e tal, mas eu hesito um pouco, porque eu não gosto muito esse... Só quando são convites mesmo, assim, uma vez ou outra eu atendo para o pessoal não ficar dizendo que eu estou botando banca, às vezes. Aí a gente ora, recebe o convite, ora. Se Deus traz tranquilidade no coração, vai. Mas não é uma coisa que eu coloco na minha vida prática, entende, irmãos? Tipo, eu não sou pregador, palestrante, conferencista. Eu sou pastor de igreja mesmo, prego aqui com os irmãos, aqui na nossa igreja.
Aí fui lá, fui chamado para pregar, fui pregar lá sobre santidade, sobre santificação. E tem um texto na palavra que fala sobre a casa do oleiro. Vocês já viram esse texto? Que está em Jeremias, não é isso? Já preguei aqui. Esse texto, ele fala que quando o profeta foi estimulado a ir à casa do oleiro, ele foi lá na casa do oleiro, e quando ele chegou na casa do oleiro, ele viu o oleiro completamente entregue à sua obra, ao que ele estava fazendo. Pronto, isso é ser consagrado, é ser entregue. Ou seja, aquele oleiro estava totalmente entregue ao vaso de barro que ele estava fazendo. Assim é o nosso Deus. Nosso Deus é santo. Por que o nosso Deus é santo? O nosso Deus, ele não é santo porque ele não pratica o mal, não, gente. Porque o nosso Deus, ele não pode praticar o mal. Deus não tenta a ninguém e nem pode ser tentado pelo quê? Pelo mal. Então Deus, ele não é santo porque ele está se separando das coisas más. Não, Deus é muito antes disso. Agora, por que ele é santo? Porque ele está completamente ligado, entregue àquilo que ele faz. Que é perfeito, bom, agradável, é amoroso, é justo, é honesto, é tudo de bom. Então, por ele estar separado para isso, ele é santo. Por que eu estou falando isso aqui no início? Porque às vezes a gente pensa que ser santo ou sagrado é simplesmente ser separado de algo. Principalmente das coisas do mundo, desse mundo, das coisas vis, dos vícios, das coisas erradas que esse mundo vive e pratica. A gente pensa que é inicialmente isso, mas não é. Isso é uma consequência da gente ser separado, não de, mas ser separado para. Quantos entenderam isso? Então a gente, lembra o que a Bíblia diz? Sede santos como eu sou. E como é que Deus é santo? Deus não acorda de manhã pensando assim, hoje eu não posso pecar. Que é geralmente o caminho de santidade que muita gente procura. Não é assim que Deus é santo. Deus é santo assim, o que é que tem do amor para eu viver hoje? O que é que eu preciso expandir do meu amor hoje, da minha glória hoje? O que é que eu preciso fazer para que tudo que é da justiça aconteça hoje? Tudo que é da parte de Deus, no caso dele, né, de mim mesmo, reflita nesse mundo hoje. É assim que Deus é santo. Quando você se entrega a isso, quando você se entrega a Deus e a obra de Deus e as coisas que Deus quer, por consequência, sabe o que é que vai acontecer? As coisas desse mundo vão deixar de ter o quê? Apelo e força na tua vida e lugar na tua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga, quanto mais eu me dedico a Deus, eu me consagro a Deus, menos as coisas desse mundo vão ter espaço na minha vida. Amém ou não? Então, o segredo é esse. Então, quando a gente fala disso, vai passar por um outro tema. Então, eu estou falando até agora de consagrado. Mas, para eu ser consagrado, eu também preciso ter uma coisa que é chamada domínio próprio. Falei, domínio próprio. Por quê? Porque a palavra consagração, ela é uma palavra que às vezes fica bonita assim em tese, né? Mas quando parte para o dia a dia, para a coisa prática, essa palavra consagração, ela muitas vezes ela vai estar passando pelo domínio próprio. De como eu respondo debaixo da direção de Deus a tudo que está em volta de mim. E isso só pode acontecer na minha vida mediante a ação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Então primeiro, quando você vai olhar para a consagração, você vai olhar para o Antigo Testamento, como por exemplo esse texto de Êxodo 29, 44. Olha o que diz, o que aconteceu quando Deus fez ali o tabernáculo para poder se relacionar com o homem. Para poder ter um culto para ele. Olha o que é que Deus disse. Assim consagrarei o quê? A tenda do encontro e o altar. E consagrarei também Arão e os filhos dele para me servirem como sacerdotes.
Olha só. O que Deus está dizendo isso? Está dizendo assim, olha, eu separarei eles para mim. Eu me lembro, esse violão que hoje é da igreja, não está nem aqui agora, está ali no cantinho. Pega ele ali, só para eu... Esse violão eu doei para a igreja há muitos anos atrás. É um violão muito bom, irmãos, Yamaha. E eu me lembro que... Porque assim, eu gosto de música cristã e ouço algumas músicas seculares também. Músicas que são boas, que tem uma letra que glorifica a Deus, que fala das coisas de Deus. Mas, por exemplo, esse violão aqui, eu fiz um compromisso de não tocar nenhuma música assim secular nele. Esse violão. E depois eu dou ele para a igreja. Esse violão aqui, ó. Então, quando eu falo isso, eu falei assim, olha, eu não vou tocar nenhuma outra música, nenhuma música secular. É como se eu estivesse fazendo o quê? Consagrando este violão. Obrigado, Tiago. Bota ali. É como se eu estivesse consagrando este violão. Entenda que eu estou dando um exemplo aqui, irmãos. Eu não estou dizendo que esse violão ele é melhor do que o violão que Tiago tocou, ou mais santo, não é isso. Isso é uma atitude sua para com Deus. Por exemplo, esses dias agora a gente está no relógio de oração. Amém ou não? Pronto. Qual é um dos propósitos desse relógio de oração? Provocar no seio da igreja o quê? Consagração. Que é o quê? É você se dedicar mais a Deus do que você já se dedica no comum. Eu preciso me consagrar mais. Aí vem, eu estou envolvido no relógio, eu vou orar, seja um dia na semana, eu vou pegar aquele horário e vou orar todos os dias da semana. Tem um grupo de 50 irmãos que começaram aí desde ontem e estão jejuando, vão jejuar por 7 dias. Qual o objetivo de um jejum desse? Qual o objetivo? Um deles é consagração. Pegar aquele período que eu estaria fazendo minhas refeições, e ao invés de fazer minha refeição, eu vou fazer o quê? Orações, leitura da palavra, meditar na palavra do Senhor, me ajoelhar, me prostrar. E toda vez que eu sentir o meu corpo clamando pelo alimento, eu lembrar o porquê que eu estou fazendo aquilo. É porque eu estou renunciando o quê? A minha carne, estou mortificando a minha carne, para que haja mais espaço para o fluir de quem? De Deus. Então, por isso que a gente precisa orar, a gente precisa jejuar. Por isso, quando você vem aqui, quando você vem à casa do Senhor, por exemplo, hoje é uma terça-feira, meio de semana, talvez você saiu do teu trabalho, ou veio direto para cá, ou foi em casa e voltou correndo para cá. Esse movimento que você faz é um movimento de consagração a Deus. Porque você poderia dar outro destino para a sua noite, não podia não? Claro que podia. Mas quando você dá um destino de Deus, seja para adorá-lo, e eu não estou aqui resumindo consagração ao momento de culto, eu chego lá. Mas quando você toma uma atitude como essa, isso é consagração. Isso é uma atitude onde você está buscando ao Senhor. E isso é importante. Mas você viu nesse texto que não somente os levitas, os sacerdotes foram consagrados, mas objetos também foram consagrados. Era assim que a coisa funcionava, principalmente no Antigo Testamento. Era assim. Você pegava um objeto e você passava um óleo ungido e você ali dizia, olha, a partir disso, desse momento, esse objeto está o quê? Consagrado ao Senhor. Você já fez isso? Eu já fiz isso na minha casa. Já orei, já pus óleo na minha casa, já fui em tantos lugares orar, porque a pessoa desejava o quê? Fazer o quê ali? Consagrar. Só que aquela atitude que foi feita ali com a oração, com o óleo, ela não vai definir tudo. O que ela vai definir é que você fez um acerto com Deus a respeito de algo, e que depois você vai ter que cumprir isso na prática, sim ou não? Tipo, poxa, Alex, sei lá, comprei um carro, vamos consagrar ao Senhor? Vamos, oramos, consagramos ao Senhor. Mas essa atitude não é tudo. Porque depois, na prática, no dia que eu disser assim, tu pode levar fulano em casa? Digamos, eu estou dando um exemplo aqui da relação aqui.
Aí você tira para outras coisas. Tu pode levar fulano em casa? Ah, não posso não. Por quê? Porque está fora da minha rota. É mesmo. Mas não foi tu que, quando tu comprou o carro, tu veio com a tua cara limpa dizer ia consagrar ao Senhor, que o carro não era seu não, era de Deus? Aí agora, porque tá fora tu está fora da tua rota, é aonde? É na China que tu não pode ir? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente consagra, às vezes em tese, mas não consagra muitas vezes na prática. Que é onde Jesus quer ver a realidade. Hoje, a gente vive debaixo de Cristo. Então, a gente nem tem muito essa coisa de ficar achando que é óleo ungido que vai proteger nada. Não tem isso, não. O que vai proteger tua vida é como você está empregando a tua vida. É como você está dedicando a tua vida, as decisões que você está tomando a respeito daquilo. Ah, eu vou consagrar aqui em minha casa. Daqui a pouco está enchendo a casa do que não presta. Daqui a pouco está, sei lá, se embriagando dentro de casa. Daqui a pouco está usando filmes indevidos dentro de casa. Fazendo coisas que desagradam a Deus dentro de casa. Aí eu te pergunto, o que adiantou aquele óleo que tu passou na porta da casa? Que desconexão. Porque o óleo é massa quando você entende que aquilo ali é um sinal de um momento que vai revelar uma prática dali para frente a respeito de algo. E não que seja o objeto, o óleo em si, que está fazendo nada. Quantos entendem isso, irmãos? Vocês já sabiam disso ou vocês estão sabendo agora? Vocês já sabiam, porque é isso que a gente ensina aqui. Desde que essa igreja abriu, é assim que a gente ensina. Ungimos, tem óleo aqui? Tem, ungimos. Mas o que unge, na verdade, é sua atitude a partir daquele momento, daquilo que você faz. Por exemplo, a gente chega no final de uma mensagem, a gente faz um apelo. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Você quer hoje consagrar a tua vida a Cristo? Eu vou fazer um apelo aqui no final. Você quer consagrar a tua vida a Cristo? Aí a pessoa levanta a mão, vem na frente, recebe a oração. Amém. Só que aquilo ali não é tudo. Aquilo ali não é tudo. Aquilo ali é uma confissão que a pessoa faz que precisa ser sincera de coração, que precisa representar uma nova postura, uma postura de arrependimento e de que a partir daquele dia vai andar como? Procurar andar diferente. Sim ou não, pessoal? Quantos estão entendendo isso? A diferença entre consagração em tese e consagração na prática. Abra também aí em Levítico, capítulo 8. Levítico, capítulo 8. Do versículo 10 ao 12. Quer ver um exemplo de consagração? Você está vindo para a igreja. Você veio, colocou no teu coração, hoje eu vou lá adorar o Senhor, hoje eu vou cultuar o Senhor, aleluia, glória a Deus. De repente, na hora que você está saindo de casa, o teu vizinho ou a tua vizinha está lá com uma situação que precisa de uma ajuda urgente sua. Um socorro. Aí, na mente do religioso, ele entende o seguinte: não, deixa fulano, deixa Beltrano aqui com o perrengue dele, dela. Eu preciso ir para onde? Para o culto. E acha que está o quê? Se consagrando por isso. Não foi isso que Jesus tratou na parábola do bom samaritano? Foi isso que Jesus tratou. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a consagração que Deus quer, ela está presente no nosso dia a dia, nas mínimas coisas. É o bem que Deus quer que a gente faça e muitas vezes a gente renuncia de fazer. Às vezes até usando o nome de Deus para não fazer aquilo que a gente precisa fazer. E não pode ser assim, irmãos. É por isso que esse tema é tão importante para a gente ver. Vamos ver aqui Levítico 8, versículo 10 ao 12. Olha o que diz. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o quê? O tabernáculo e tudo que havia nele. E assim os consagrou. Está vendo aí? O uso do óleo da unção para a consagração. Aspergiu 7 vezes um pouco do óleo sobre o altar. Quando eu vou, por exemplo, alguém me chama para inaugurar uma loja, uma coisa, eu vou lá, vou na porta e unjo 7 vezes, só para poder obedecer o que está na Bíblia. Mas eu explico para a pessoa, olha, o que você está fazendo aqui é uma atitude que representa um momento daquilo que você vai agir daqui para frente. Agora você quer saber? Isso aqui, esse negócio,
tem que ser de Deus na prática. Significa que todo mundo que entrar aqui porta dentro precisa receber de alguma maneira algo de Deus, da parte de Deus. Significa que toda prosperidade que vier para aqui tem que entrar na casa de Deus. Tem que fazer prosperar a igreja, a casa do Senhor e os mantimentos da casa do Senhor. Isso é consagração. É dízimo, é oferta, é continuidade de prática, de entrega ao Senhor. É aquele lugar se tornar um lugar do reino de Deus e não mais seu. É você dizer, Pai, esse quadrado aqui eu estou administrando, mas isso aqui é teu. Talvez você não tenha um comércio, mas você tem uma mesa em um lugar. Unge, coloca o óleo, unge e diz, Pai, essa mesa aqui, ó, esse quadradinho aqui que eu sento aqui nesse lugar, aqui é teu, ó. Pode trazer quem o Senhor quiser aqui nessa mesa, aqui nesse lugar, porque vai receber algo do que é teu. Consagre ao Senhor. Consagre a tua vida ao Senhor. Consagre a tua história, o teu dia a dia, as coisas que você pega, consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor. Aleluia. Olha só, vamos em frente. Ele aspergiu 7 vezes um óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia com seu suporte para também o quê? Consagrá-los. Vamos mais um. Derramou a parte do óleo da unção sobre a cabeça de quem? De Arão, para ungí-lo e consagrá-lo. Por isso que você vai ver quando alguém é ungido, seja ao ministério pastoral, a missionário, existe essa prática de derramar o quê? O óleo. Existe essa prática de derramar o óleo. Por que a gente faz isso? É como um símbolo, como uma forma bela de registrar um momento e declarar algo sobre a vida da pessoa. Mas o que vai fazer mesmo a diferença é como aquela pessoa que foi ungida com o óleo ali, vai se posicionar daquele dia em diante. Amém ou não, pessoal? Amém. É isso que consagra. Por isso é que tem tantos que estão aí, que tiveram óleo sobre a cabeça e não tem nada de consagração, e tem outros que nunca tiveram óleo nenhum, mas vivem vida consagrada. E aí? O que é consagrado? É o que teve o óleo ou o que não teve, mas vive consagrado? Aí você tira a sua conclusão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tem ou não tem gente que teve óleo na cabeça e quando você vai ver, ficou só abesuntado mesmo, porque não teve nada de entrega. E quanta gente tem que nunca teve óleo na cabeça nem coisa nenhuma, mas vive vida com Deus e vida consagrada. Tudo o que faz. É assim ou não é? Então, irmãos, a gente precisa ter esse entendimento. Até o povo, olha, vamos ao capítulo 20, verso 26 aí, rapidinho, de Levítico. Levítico 20, 26. Vocês são santos para mim, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para vocês serem meus. Então, o que é que Deus está falando? O que é uma coisa consagrada? É uma coisa que é propriedade exclusiva dele. Da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, que é quando eu tenho controle, né? Um mínimo de controle da minha percepção, tudo tem que ser para ele, como a gente cantou agora. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Dono dos meus dias. Ele é dono dos seus dias? Você pode declarar isso? O Senhor é dono dos meus dias. Declare isso. Se não é, diga profeticamente. Mas diga, Senhor, Tu és o dono dos meus dias. É por isso, irmãos, que muitos e muitos não têm vivido aquilo que está preparado para os que se consagram. Porque vocês sabiam que existem crentes espirituais e existem crentes carnais? Sabiam? Sabiam disso ou não? Existem 2 tipos de crentes. Crentes espirituais e crentes carnais. Ambos creram em Cristo, ambos estão salvos. Mas cada um vive um tipo de vida. E você sabe qual é a diferença entre o crente espiritual e o crente carnal? É que o espiritual é um crente que faz o quê? Que se consagra ao Senhor. Que não vive uma vida como se Jesus fosse uma coisa, vamos dizer assim, de segunda importância, sem muita prioridade. É aquela pessoa que tem uma atenção para tudo que Jesus fala, para tudo que Jesus quer, que está o tempo todo assim,
está fazendo suas coisas, mas está sempre antenado, dizendo assim, o que importa para mim mesmo é o que Jesus quer. As outras coisas são só acréscimos. Mas o que importa para mim é o que Jesus quer. Ele acorda pensando nisso. Cada atividade do seu dia ele pensa nisso. Em tudo ele pensa nisso. Até nos momentos, sabe, como casal na intimidade, ele está pensando nisso. Como Cristo vai ser glorificado. Como Deus vai ser exaltado. Como é bom poder conviver no meu casamento em paz, feliz. Porque isso o quê? Glorifica a Cristo. Isso exalta a Cristo. Quantos aqui entendem que precisam se consagrar mais e mais? Amém. Quando você vê isso, quando você vai ler o Antigo Testamento, não sei quantos aqui já leram, mas a gente sempre estimula. Mas quando você vai ler a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver como Deus era rígido com essas coisas. Era ou não era? E ai quem quebrasse essas coisas, se não se consagrasse. Para você ter ideia, existia um espaço no templo que se o sumo sacerdote entrasse, porque só ele podia entrar uma vez por ano. E se ele entrasse ali sem se consagrar, sabe o que acontecia com ele? Ao entrar, ele morria. Morria. Por quê? Porque o impacto da santidade de Deus com a vida dele sem consagração criava um impacto mortal naquela hora. É tipo como você tomar um choque. Só que é um choque com a santidade de quem? De Deus. Aí Jesus veio. E Jesus é o maior exemplo que nós temos de quê? De uma vida consagrada. Então você quer ver o que é um homem consagrado? Só é você olhar para Jesus. Você quer ver como é um ser humano consagrado? Como é que é a santidade de verdade? Olhe para Cristo. Veja como é que Cristo é. E aí você vai ver como é que é uma pessoa consagrada. Aí você vai tirar alguns estereótipos da sua cabeça, que muitas vezes a gente tem, sobre quem é que é consagrado, que às vezes a gente pensa que ser consagrado é se vestir ou se portar de uma determinada maneira, ou falar de uma determinada forma. E aí você vai ver que ser consagrado é um modelo de vida. Era como Jesus vivia. Desde a hora que ele acordava, antes mesmo do sol raiar, Jesus acordava e ia fazer, sabe o quê? Orar. Orar. Isso é vida consagrada. É quando eu acordo de manhã, não tem nada mais importante para mim do que falar com quem? Com meu Pai, que está no céu. Isso é vida consagrada. E aí quando eu saio, quando eu entro, quando eu converso com todo mundo, eu mantenho sempre minha conexão com o Senhor. A gente precisa, irmãos, nos entregar completamente. Inteiramente. Como diz Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. É um texto conhecido, mas vale a pena a gente falar. Romanos 12, 1 e 2. Veja só. Quando você olha para Cristo, você vai ver que a vida de Cristo toda era consagrada. Até nos últimos momentos. O que foi que ele fez? Ele entregou o próprio corpo dele como um sacrifício na cruz do Calvário, o próprio corpo. Olha o que diz também esse texto. Portanto, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que vocês também façam o quê? Lê aqui na tela para mim, pessoal. Vocês façam o quê? Ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos seguindo. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você se consagra, meu irmão, o diabo não pode com a tua vida. Nenhuma arma forjada contra você prevalece. Quando você se consagra, meu irmão, você entra na dimensão do reino de Deus. Você não dá brecha para o inimigo ter espaço para poder ficar atrasando a tua vida. É como eu falei, qual é o problema do crente carnal? O crente carnal, ele vai ser salvo como que pelo fogo. Ele vai ser salvo assim, ó. O crente espiritual não, ele vai galgando uma vida e ele vai, inclusive, acumulando um galardão aonde? Nos céus.
por causa da entrega, por causa da sua consagração, por causa da vida que ele leva. Alex, eu estando lá no céu, para mim já tá bom. Mas você toma cuidado. Porque está mais fácil do crente carnal apostatar do que um crente espiritual. Está mais fácil. Quantos eu conheço que já passaram por essa casa? Quantos? E vocês também. Quantos que já andaram por aqui e que hoje você olha e fala assim, não acredito, rapaz. Não é possível. Não é possível. Para você ver. Sabe por quê? Porque era crente o quê? Carnal. Crentes que não se consagravam. E eu vou lhe dizer, rogo-vos, meus irmãos, pelas compaixões de Deus. Eu agora aqui, hoje eu vou botar um vídeo hoje lá no grupo da gente fechado lá do Instagram. É como se eu estivesse assim, fazendo isso. Meus irmãos, eu rogo vocês, pelas compaixões de Deus, façam um reset de domingo, consagrem sua vida. Jejue de sábado para domingo. Venha para a igreja, vamos ficar aqui o período que nós temos que ficar de 9 a 9. Faça o máximo que você pode, se consagre ao Senhor, saia dessa maresia, dessa monotonia, desse lugar de mornidão. Tenha passos de entrega, de se entregar mais, de buscar mais. Tenha atitudes. E a gente promove isso, pelo menos essa vez no ano, para poder te estimular. Agora esse jejum dos 7 dias é para quê? É para te estimular a você sair dessa posição de letargia espiritual e se entregar mais ao Senhor. Quantos estão entendendo, irmãos? Quantos estão entendendo? Isso é amém de gente consagrada? Amém ou não, irmãos? Amém, amém, irmãos. Amém. Sabe por quê? Porque quando a gente se consagra, a gente se torna mais disponível a tudo que Deus quer da gente aqui. Quando a gente anda brincando com as coisas do mundo, brincando com os apetites da carne, brincando com as vontades da carne, sabe o que é que acontece? Toda vez que Deus te solicita, tu não está presente, tu não está disponível. Toda vez que Deus quer algo de você, você não diz meu nome é pronto. Você diz, eu não estou pronto. Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto, preparado. A palavra do Senhor fala das virgens que estavam com suas botijas, o quê? Cheias. Ter a botija cheia é fruto de ter vida, o quê? Consagrada. Agora, quem anda relapso, a botija fica o quê? Vazia. É preciso, irmãos. Não, você tem que olhar. Quem tem carro aqui sabe. Você vai fazer uma viagem, qualquer coisa, você checa o óleo do carro, não é? A gente precisa saber, irmãos, a gente precisa checar o óleo na nossa vida. E o óleo que eu estou falando é como é que está a nossa consagração e a unção de Deus e a presença do Espírito Santo. Se ele está em alta ou se ele está em baixa, soterrado por um monte de carnalidade, de incredulidade, um monte de coisas soterrando, extinguindo o Espírito dentro de nós. Precisamos nos consagrar, irmãos. E quando a gente, como eu falei, existe uma diferença entre Antigo e Novo Testamento. Que diferença é? É que a consagração hoje ela não é mais cerimonial, como eu falei. A consagração eu entender o seguinte: que óleo é esse? O óleo representava o quê? O Espírito Santo. Esse Espírito está onde hoje? Habita onde? Dentro de mim. E esse Espírito dentro de mim é para fazer o quê? É para fazer as obras que Jesus faria. Amém ou não? E o que é eu ser consagrado? É esse Espírito dentro de mim ocupar meu dia a dia a ponto de eu conseguir fluir nele para fazer as obras que Jesus quer que eu faça no meu dia. Amém ou não? Você viveu um dia consagrado hoje? Sim ou não? Mais ou menos? Legal? Para baixo? Procure viver cada dia de forma consagrada. Porque Antigo Testamento, fala aí, Antigo Testamento, consagração cerimonial. Novo Testamento em Cristo, fale, Novo Testamento em Cristo, consagração
existencial. Ou seja, tem que estar presente na existência, no dia a dia, no comum. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória de Deus. Então, consagração é isso. Consagração é no trânsito, quando alguém dá uma fechada em você. Aí você vai ver se você está consagrando ou não. É na hora que você vai bater um baba, que a pessoa pode parar do teu lado e anotar a quantidade de palavrão que tu fala, que até o ímpio fala, rapaz, isso eu não sabia não. Palavrão novo. Olha, vai para o crente. Não tem vida consagrada, porque consagração vai passar também pelo quê? Pelo nosso linguajar, muitas vezes. Ore a Deus, peça a Deus. Eu sei que muita gente vem de uma cultura bizarra nisso aí, cresceu aprendendo a xingar, falar palavrão, mas vá se purificando. A vereda do justo é assim. Ela vai brilhando cada dia mais. Às vezes você está brilhando numa área, em outra está ofuscado ainda. Vai dar um polimento nessa área aí. Vai procurando se consagrar. Sim ou não, gente? Vigiando. E falou uma besteira, falou um palavrão. Desculpa, pessoal. Foi mal. Começa a se corrigir. Começa a se corrigir. Tem muitas coisas que estão impregnadas na gente que a gente precisa ir consagrando. E quando você jejua, quando você ora, quando você se enche de Deus, da palavra, você vai vendo isso acontecer. E veja, onde é que eu posso enxergar, por exemplo, aqui, o domínio próprio nesse texto que a gente acabou de ler? Quando ele diz assim, ó, e não se conforme com este mundo. O mundo está aí, tá ou não está? Mas a decisão é de quem? É nossa. A decisão se a gente vai seguir ou não, se a gente vai fazer ou não, se a gente se mistura ou não, se a gente entra nessa trela ou não, é nossa. As coisas desse mundo estão aí, a forma de agir está aí. Agora, a decisão é de quem? Nossa. E é aí onde a gente tem que ter o quê? Domínio próprio. E eu, irmãos, eu sou um amplo defensor da graça de Deus. Eu sei. Eu tenho certeza e tenho ensinado aqui muitas e muitas vezes que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Que eu e você não temos que apresentar performances diante de Deus, porque a única coisa que realmente agrada a Deus foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. E isso é suficiente para nos cobrir. Mas uma vez que eu fui alcançado por essa graça, eu preciso me comover, meu irmão. Eu preciso me inclinar e dizer, rapaz, um amor desse que me alcançou, eu não posso continuar mais do outro jeito. Eu tenho que viver minha vida de forma que agrade o coração dele, que tão generosamente, por graça, me salvou e me resgatou. Como o apóstolo Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Quantos estão aqui nessa noite podem dizer, eu quero consagrar minha vida totalmente a Cristo. Aleluia. Então a graça de Deus, ela não é para anular a tua disciplina pessoal. As escolhas que você precisa fazer pelo que é digno, justo, correto, santo. Porque tem muito crente que pensa assim, não, já estou salvo mesmo com Jesus, pé na jaca. Não, meu irmão. A graça de Deus, ela deveria trazer para você uma comoção, um entendimento. Eu dei um exemplo aqui outro dia. Estava com uma camisa que uma irmã da igreja me deu. Eu falei assim, poxa, olha, irmão, estou com essa camisa aqui que fulana que me deu. Ela me custou o quê? Nada. Ela que me deu. Só que imagine eu pegar essa camisa agora e rasgar, e tripudiar dela, e jogar ela na lama e rasgar. O que eu vou estar fazendo? Eu não estou perdendo nada, porque não me custou nada. Peraí, não custou nada para mim, mas custou para aquela minha irmã. O tempo dela, a grana dela, o carinho dela, o amor de presentear, tudo isso. É a mesma coisa com o Senhor. Custou tudo para Jesus, não custou nada para mim, mas custou tudo para Ele. Se custou tudo para Ele, isso vai me comover. O amor de Cristo nos constrange. Amém ou não? Diga, o amor de Cristo na cruz me constrange. Me constrange a ponto de que eu não possa mais caminhar como eu caminhava antes. Eu quero viver como agrada o coração dele. Quantos estão entendendo a palavra dessa noite? Dá um glória aí. Glória. Amém. Aleluia.
Aleluia. Então a graça não anula a disciplina. Pelo contrário, em Cristo nós recebemos o Espírito Santo que vai ajudar a gente a ter domínio próprio. Domínio próprio. Vamos abrir agora em Tito, capítulo 2. Sabia que tem um livro chamado Tito, pessoal? Sabia? Tem gente... Tito? Olha, que é esse? Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Poxa, o único Tito que eu conhecia era Álvaro Tito. Olha, eu tenho na Bíblia. Olha só, irmãos. Pois a graça de Deus se manifestou o quê? Salvador a todos os homens. Ela nos instrui ao quê, gente? Renunciar o quê? A impiedade, os desejos mundanos, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, aguardando a volta do Senhor, como é que a gente tem que viver? A graça de Deus me alcançou, me salvou. E essa graça é que me estimula e me puxa a viver de uma forma digna dela. Lembra daquele texto onde Jesus fala de que muitos foram convidados para uma festa de casamento e, de repente, quando ele olhou, o dono da festa olhou, tinha uma pessoa que não estava trajada com vestes nupciais. E aí aquele dono da festa disse, tire daqui de dentro e lance lá nas trevas exteriores. Pode tirar daqui. O que essa parábola representa? Veja, nós indignos, completamente indignos, desapropriados, fomos chamados para essa festa que é a salvação e que é sermos participantes da glória de quem? De Deus. Bom, se eu fui convidado, o que eu devo fazer? Eu devo me adequar ao convite que me foi feito. Sim ou não? Então, eu deveria estar com minhas vestes o quê? Nupciais. Então, o crente que foi salvo, mas não tem um coração puxado a se adequar à santidade de Deus, à vida de Deus, tem que se questionar, tem que se perguntar. Como é que está a minha vida mesmo com Deus? Tem que se questionar. Porque se eu estou salvo, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai me mover a me adequar ao que Deus é, a me parecer mais com Deus, mais com Jesus Cristo. Amém ou não, pessoal? Quantos estão entendendo isso? Então, Paulo, por exemplo, quando vai falar disso, quando vai falar dessa adequação, desse empreendimento que a gente precisa fazer, ele toca no ponto do atleta. Até falamos sobre isso domingo de manhã, mas a gente vai ler rapidinho aqui. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Já estou quase concluindo. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Olha só o que diz esse texto. Vocês não sabem que todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? É assim ou não é? É assim. Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, uma medalha, um campeonato, uma coisa terrena. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa o quê? Imperecível. Ou seja, toda a jornada de empreendimento que você faz, meu irmão, de consagração, ela é boa para a tua vida. Porque você está trabalhando com coisas que não perecem. Você está trabalhando por coisas que não passam, que a ferrugem é um tesouro, que a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba, nem a traça também come, nem destrói. Quando a gente trabalha por santificação, por consagração, isso é bom. Aí olha o que ele diz, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo e também não luto como quem esmurra o ar. Contudo, olha o que ele diz, vamos ler aqui na tela. Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado.
Isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo, sabe o quê? Como ele empreendia para viver uma vida, o quê, gente? Consagrada. Amém ou não? Então, meu irmão, se você está nessa pegada aí, dê glória a Deus. Se você é um crente que não está acomodado com pecado na tua vida, dê glória a Deus. E se você está com pecado acomodado na tua vida, hoje faz concerto com o Senhor. Se levanta. Se levanta, porque o Senhor é maravilhoso, é perdoador, é benigno, é bom. Se levanta, deixa Ele te restaurar hoje. Deixa Ele te mover em nome de Jesus. E saiba que a vida de consagração, irmãos, exige de nós essa disciplina, esse autocontrole. Se você não consegue controlar nem o que você come, como é que você vai controlar outras coisas? Tu não está conseguindo dizer não para teu próprio ventre. O que tu vai conseguir controlar das outras coisas? Por isso que o jejum é importante. O jejum é uma prática que Jesus ensinou aos seus discípulos. É onde começa. Às vezes você está jejuando, se tiver um período prolongado de jejum, até botei lá no grupo, às vezes começa a vir um monte de pensamento intrusivo, louco na sua cabeça. Você está jejuando, aí começa a vir na mente assim, ó, tu está jejuando para quê? Isso aí não adianta nada, não. Jesus não já fez tudo na cruz, para que tu está jejuando? Larga de besteira. Tu acha que vai ser o quê? Negar um prato de comida que vai te fazer mais santo? Não é. É tudo mentira do inimigo, porque não se trata disso. Se trata de você exercer aquilo que o Espírito está te dando, que é o domínio próprio. De você pôr tua carne no lugar dela, porque ela que é a malvada, que te derruba, entendeu? E que atrasa a tua caminhada. Fica te fazendo tu tropeçar, cair e atrasar o teu caminho. Deixa Deus ministrar o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Alex, eu não tenho certeza. Não tenho certeza se Deus quer isso para mim. Será? Último texto de hoje. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e 4. Olha só. Quer mais direto do que isso? A vontade de Deus é que vocês sejam o quê? Santificados e que se abstenham de quê? Da imoralidade sexual, que é uma das coisas muito fortes no mundo, ou não é? Muito fortes. Vamos lá. Cada um saiba controlar o quê? O seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Só tem mesmo, né? Não, vamos até o 5. Não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Tem uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve, irmãos? Qual é a diferença? É que quem serve a Deus tem vida o quê? Consagrada. Não vive para si. Qual é a diferença de um crente verdadeiro para um ímpio? O ímpio, ele vive para si. O crente, ele não vive mais para si, ele vive para Jesus, para Deus. Amém ou não? É a diferença. E o mundo tem que ver essa diferença. E como é que o mundo vai ver? O amor que nós vivemos, porque não vivemos para nós. Quando você não vive para si mesmo, você tem condições de amar como Jesus amou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E concluindo, então, quando a gente fala um tema como esse, já que estamos num culto de doutrina, em que pontos doutrinários a gente está mexendo? Primeiro, a gente está mexendo com a questão da santidade, que Deus é santo. E se Deus é santo, Ele quer que a gente seja o quê? Santo e consagrado. Primeiro é isso. Segundo, a gente mexe com a doutrina do Espírito Santo. Por que mexe com a doutrina do Espírito Santo? Porque eu não tenho como me consagrar pela minha própria força. Eu só posso me consagrar pelo poder de quem? Do Espírito Santo dentro de mim. Agora, o Espírito Santo dentro de mim vai produzir um fruto. E dentre o fruto do Espírito, um desses gomos do fruto do Espírito é o quê? O domínio próprio. É outra doutrina que é básica dentro disso. Quer ver outra? A doutrina da mordomia cristã. O que é que diz a doutrina da mordomia cristã? Que nada é de fato nosso, que tudo é de Deus e nós somos apenas mordomos.
Ou seja, se eu já entendi que eu não sou mais de mim mesmo, que o meu corpo, minha vida não é mais pertence a mim, mas eu fui comprado por um bom preço na cruz do Calvário, então eu preciso administrar isso que Deus me deu da forma que agrada a quem? A Deus. Isso é chamado da doutrina da mordomia cristã. Quer ver outro? A cristologia. O que é a cristologia? Sobre quem Cristo é. Quando você olha para a vida de Cristo, Cristo era um homem consagrado ou não? Sim. Então, se Cristo foi consagrado, nós precisamos, como discípulos dele, o quê? Sermos consagrados também. Ou seja, se a nossa identidade ela é gerada a partir de Cristo. Se fomos gerados de novo, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero te pedir para ficar de pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu vou pedir a Deus que nos ministre aos nossos corações a respeito dessa consagração. Feche os seus olhos e acompanhe comigo essa oração em nome de Jesus. Pai, nós estamos em Tua presença e falamos hoje sobre... Tua palavra nos trouxe hoje sobre consagrados. Sobre como viver uma vida consagrada. Uma vida que seja entregue totalmente a Ti. Que esteja à Tua disposição completa, Senhor. Queremos confessar diante de Ti os nossos pecados. Queremos confessar diante de Ti as nossas sujeiras, as nossas iniquidades, os desvios que nós temos, Senhor. Pedimos perdão, lava-nos, nos purifica, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos separe para Ti, nos faça enxergar a cada dia o que o Senhor tem para nós, a ponto de que as práticas desse mundo já não nos atraiam mais. Que a gente venha resistir às tentações, venha resistir os caminhos alternativos que tentam muitas vezes nos impedir, nos fazer, Senhor, andar errados na nossa vida. Ó, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa. Quero também te pedir que o Senhor nos dê, nessa noite, um avivamento dentro de nós. Pelo poder do Teu Espírito Santo. Um avivamento que faça a gente sair de uma posição letárgica, de desânimo, e vir para uma posição, Senhor, de disciplina, de entrega, de querer mais de Ti, para que o mundo possa ver, através de nós, Senhor, a Tua vida, vívida, real, a cada dia, Senhor. Quando nós vivemos, Senhor, uma vida cheia do Teu Espírito Santo, governada pelo Teu Espírito Santo, isso vai, com certeza, influenciar a vida de outras pessoas, vai glorificar o Teu nome. Então nos encha nessa noite do Teu poder. Senhor Jesus, encha-nos do Teu Espírito Santo aqui hoje. Espírito Santo, nós invocamos a Ti sobre cada um de nós aqui, até quem assiste essa live agora. Eu te peço que o Senhor possa vir sobre cada vida, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Pai, precisamos de Ti. Dá-nos maturidade espiritual. Não queremos ser crentes carnais, crentes meia boca. Ajuda-nos a amadurecer para sermos úteis, para sermos, Senhor, servos úteis na Tua casa. Servos que podem, Pai, ajudar outros que estão chegando, outros que estão tropeçantes. Firma os nossos passos, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a controlar o nosso temperamento, humor, pensamentos que muitas vezes andam vagando na nossa mente e tentam nos controlar. Ajuda a gente a ter domínio próprio sobre eles, Senhor. Ajuda-nos a viver, enfim, em cada detalhe, para a Tua glória. Para a Tua glória, Senhor. Até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, pessoal?